E assim seja. Uma boa noite a todos. Eu sou a Lúcia e irei conduzir a palestra da noite de hoje. Estamos também ao vivo pelo canal do YouTube. O tema que será exposto na noite de hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos itens de 13 a 15, e será desenvolvido pela nossa querida irmã Mariana, que está aqui conosco, por favor. Agradecemos a presença dos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Agradecemos também aos nossos irmãos que nos assistem, pelas diferentes plataformas. Pedimos que mantenham a câmera e os microfones desligados. Vamos dividir a nossa exposição da noite em 3 momentos. O nosso primeiro momento com a prece de abertura, que será proferida pela nossa irmã Eva. O nosso segundo momento, nós teremos a exposição doutrinária, desenvolvida pela nossa irmã Mariana. E o nosso terceiro momento, com as considerações finais, tecidas pela expositora, e o encerramento com a prece final, que pediremos à nossa irmã expositora que nos conduza na prece de encerramento. Então, nesse momento, pedimos que todos fechem os olhos, elevem o pensamento, e a nossa irmã Eva irá nos conduzir na nossa prece. Então, convidamos os irmãos para irmos nos asserenando, procurando mentalizar a figura do nosso amado Mestre Jesus, e vamos orar. Ele mesmo disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, com esta promessa, nos sentimos agraciados com a presença amorosa desses trabalhadores amigos que são os enviados de Jesus, que chegam até nós, nos trazendo esse conforto, esse consolo, as energias positivas, balsâmicas, e que possamos, cada um de nós, estarmos sintonizados com os benfeitores amigos, para podermos receber o tratamento que tanto necessitamos. Possamos também prestar bastante atenção na exploração do Evangelho, que é onde nós nos esclarecemos, nos consolamos, e assim nós vamos caminhando com a graça do nosso Pai Maior, que nos concedeu mais um dia de existência. Agradecidos, então, por essa oportunidade, nós pedimos a permissão para iniciarmos as atividades desta noite. E assim seja. Passando, então, a palavra da nossa irmã. Boa noite, irmãos. Boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui. Alguns de vocês eu conheci mesmo de forma virtual ali, Então, assim, é muita emoção a gente poder estar aqui presencialmente, trazendo essas palavras a partir do nosso Evangelho. Eu peguei para esse momento de hoje um texto da Joana, onde ela fala desse trecho, desse capítulo do Evangelho, e ela nos fala sobre convidados e aceitos. Todos nós aqui, vocês sabem que vocês foram convidados por Jesus? Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, mas quando eu fui estudar esse trecho, eu senti no meu coração esse convite. E eu gostaria que vocês levassem esse entendimento. Eu me emociono de falar, porque eu demorei muitos anos para entender que foi por mim. E que vocês entendam hoje que foi por cada um de vocês que Jesus passou por tudo que ele passou. Foi por cada um de nós. Foi para nos entregar esse convite diretamente do Pai. E foi para que esse convite não se perdesse, que ele precisou passar por uma experiência tão dura. Para que ficasse impresso, sabe, na psicosfera do planeta, no nosso psiquismo, e passasse de geração a geração. Que ele passou por uma experiência tão dura. Para que ficasse guardado, gravado. Então, se vocês não tinham se dado conta
escuta desse convite até hoje, sintam-se convidados, tá bom? Eu vou ler o trecho de Joana. Então ela fala assim, ó, os primeiros, o que diz, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas não é que Deus excluiu alguém desse convite. Se você quiser falar um pouquinho mais para não pegar o... Não é que Deus... Não é que Deus excluiu alguém. Não, é que cada encarnação, a cada geração, um grupo de pessoas consegue aceitar esse convite e faz a autotransformação moral necessária, né? Então, nem todos que estão encarnados nesse planeta vão aproveitar e aceitar esse convite, né? Vão ser escolhidos porque se escolherem, vocês vão entender isso ao longo dessa lição. E aí, então, ela fala, né? Tem lá, ali no item 2, ele fala: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aí ela fala quem são os primeiros. Os primeiros no mundo, normalmente, são aqueles que estão dentro das convenções sociais, aqueles que se esforçam, que triunfam, que conseguem romper as barreiras, né, do desenvolvimento convencional, conseguem a profissão, conseguem se especializar, conseguem bens materiais, né, a escala da sociedade, né, e conquistam fama, conquistam honrarias. Esses, para o mundo, são os primeiros. E aí ele fala quem são os últimos para o mundo, para o olhar geral. São os desclassificados, aqueles que estão marginalizados, os que são considerados fracos, incapazes, né? Aqueles que não conseguem colocar acima das suas dificuldades o seu valor como ser humano, que não conseguem transpor os obstáculos e vencer. Esses são considerados como os últimos, né? Que não conseguem manifestar a dignidade do seu caráter como ser humano, embora desprovidos de recursos materiais. Esses são os últimos. E aqueles, portanto, que no mundo são tidos como ultrapassados, né? Os ingênuos, que não merecem a consideração falsa, muitas vezes, no convívio social, né? Que não recebem o tapinha nas costas. Esse convívio que ela fala assim, convívio social mentiroso, doentio, muitas vezes. Esses são os últimos. E apesar disso, eles estão perfeitamente integrados aos objetivos superiores da vida. Tornam-se lá os primeiros, porque eles exercitaram a humildade. Eles estavam despreocupados tanto da aparência, do verniz social. Estavam aqui, nessa ação simples de acolher o próximo, anonimamente, muitas vezes, fraternalmente, oferecer o pão sem saber, sem olhar para quem. Esse carinho com o outro. Esses são os considerados últimos. Esses não vão para a mídia, esses não ganham destaque social, né? E esses são os últimos, mas serão os primeiros. E aí ela fala, o seu convite traz a observação de que a porta para entrar nesse lugar que Cristo nos convida, ela é estreita, mas é a porta que conduz à salvação e à libertação dos maus hábitos, herdados muitas vezes, de geração para geração. Muitas vezes, para a gente entrar nesse novo lugar com Cristo, a gente tem que abrir mão de uma série de preconceitos, de autocondenação, de opressões que a gente vem carregando há séculos. A gente tem que desconstruir os vícios, diferentes vícios. Às vezes o vício não é só a dependência de substância, mas é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, também são vícios, né? Os apegos. E existe de nós um investimento especial na conquista de si mesmo. Então, Cristo quer que a gente aprenda a se conhecer e a se amar. Porque nós só vamos poder amar o próximo na medida que nós nos amarmos. Então, conquistar a si, no autoconhecimento e a superação do egoísmo. Porque ninguém vai entrar no reino de Deus sozinho. Nós precisamos ter consciência disso. Só um pouquinho. Não sejamos tão formais, nós estamos aprendendo. Então tem a parte técnica que trabalha junto. Eu acho que se você ficar melhor aqui, o pessoal vai conseguir ler melhor ali. Tá bem. Isso, e a luz não vai te incomodar tanto,
Esse holofote aqui é forte? Pode ficar um pouquinho mais pra cá. E lá atrás está o slide. Tá ótimo. Aí você pode até olhar por ele. Tá certo. Tá certo? Eu vou colocar o segundo slide para você. Isso. Aí você vai me falando e eu vou... É esse aqui mesmo. Então, eu trago essa imagem do Cristo, que eu me emociono muito quando eu vejo essa imagem. O Cristo com os apóstolos à beira do mar, aqueles homens simples que ele foi lá convidar para trabalhar com ele. Para serem pescadores de homens, né? Como vocês aqui. Então, ele foi e ele está falando com eles. Ele não exigiu que eles se tornassem perfeitos para serem trabalhadores. Ele acolheu eles sabendo das dificuldades de cada um. Assim como eles também nos acolhem do jeito que nós estamos hoje. Nós precisamos confiar nisso. E aí ele fala assim, os discípulos de Jesus perguntaram, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus respondeu, para quem não sabe, a parábola são histórias, né? Ele aproveitava os acontecimentos do dia a dia que as pessoas conheciam, como a semeadura, como a pesca, né? Para que as pessoas, através daquela vivência diária, pudessem compreender os ensinamentos profundos e para que aqueles ensinamentos não fossem esquecidos. Então, tanto que a gente repete as parábolas até hoje, né? Então, é uma narração de história de forma simbólica, sobre o qual se esconde ensinamentos importantes, geralmente de cunho moral, e que devem ser seguidos. Tá? Por exemplo, a parábola do semeador. E ele respondeu, aos meus discípulos foi permitido conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas aos outros isso não foi permitido, porque aquele que já tem conhecimento, que trabalhou e produziu boas obras, será dado ainda mais e ele ficará em abundância. Então, quando vocês saíram de casa para buscar aprender alguma coisa mais sobre o Evangelho, vocês estão se abrindo, é como se estivesse batendo na porta do Cristo e pedindo, me esclareça. Então, como vocês trouxeram a fé no coração de vocês, vocês vão receber ainda mais energia, mais vontade de aprender. Né? Aquele que não se interessou em aprender, não trabalhou, nem produziu boas obras, lhe será retirado até mesmo o pouco que tem. E é por isso que fala por parábolas, porque ao ver eles não enxergam, e ao ouvir nada compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que disse, escutarão com os ouvidos e não entenderão, olharão com os olhos e não enxergarão. Essa parte está em Mateus, porque nem todos tinham capacidade de compreender a profundidade das suas palavras. E ainda assim o Cristo foi utilizado, né? Houveram guerras em nome do Cristo, né? Então, os ensinamentos foram distribuídos para todos, mas dessa forma simbólica, porque os homens ainda não estavam preparados para compreender a extensão. E eles sabiam o que viria depois, né? Jesus disse, prestem atenção ao que vão ouvir. Vocês serão medidos com a mesma medida que usarem para medir os outros. E ainda será acrescido um pouco mais. Então, não julgar, né? Não julgar o outro, né? Nem incapaz, nem condenado eternamente. Se a gente se ocupar com o nosso próprio progresso, se a gente se ocupar em exercitar o perdão, se a gente se ocupar em compreender o outro, já dá muito trabalho. Você não acha que dá trabalho? Às vezes a gente pensa assim, eu já consegui superar tudo, eu já perdoo todo mundo. Daqui a pouco alguém pisa no calo da gente e a gente vê que não é bem assim, né? Então, ele diz para a gente não ficar murmurando, não ficar reclamando dos problemas, mas o que a gente faz no primeiro momento que alguém nos desagrada? Não fica a gente um pouquinho assim, reclamando, se achando vítima, coitadinho? Então, assim, é difícil essa reforma íntima. Não é fácil, não. Se fosse fácil, não estaríamos há tantos séculos ainda em processo de aprendizado. Então, ele fala isso. Não se ocupe em medir o outro. Não se ocupe em apontar o dedo para o vizinho. Não, cuida de
de ti, cuida da tua melhora, de trabalhar no teu autoconhecimento, de trabalhar na tua prática da caridade, de se relacionar melhor com o outro, escutar o outro sem julgar, procurar entender os sentimentos do outro. Se o meu sentimento é difícil, eu tenho que pensar, não deve ser fácil também para aquela pessoa que está vivendo essa situação. Então, procurar ser irmão, né? Ser fraterno. Não estou falando que isso é fácil, não é? Mas que é o convite que Jesus nos traz, para que nós sejamos os escolhidos, para que nós sejamos os aceitos. Todos somos convidados, todos somos chamados. Vai depender da gente ser os aceitos agora, ou daqui a um século, ou daqui a sei lá quantos séculos. Nós estamos no comando do ritmo do nosso próprio aprendizado e evolução. Essa que é a realidade. Né? Então, são as nossas escolhas que vão definir esse ritmo. E a gente vai muitas vezes cair, nós vamos cair. Muitas vezes. Eu fiz com a melhor das intenções e fui incompreendido. O Chico não passou por isso. O Chico não teve um momento que teve que sair lá da cidade dele, porque não era compreendido. Tudo que ele fazia era atender aquelas pessoas que iam buscar ele. Mas teve um momento que a família dele pediu, olha, amor, essa é a tua missão, não é a nossa. Não é? E ele teve que fazer a escolha de mudar de cidade. E continuou fiel à tarefa que ele recebeu. Kardec teve um momento que teve que decidir, tanto que mudou, deixou de usar Hippolyte, agora não sei pronunciar direito, para usar Kardec, para não dar conflito, não dar confusão, mas ele teve que escolher se iria cumprir a tarefa da codificação ou se iria continuar sendo o intelectual reconhecido, valorizado, que ele já era na época. E ele colocou tudo isso de lado e assumiu uma nova tarefa naquela fase da vida dele. E ele perguntou ainda para os espíritos, se eu não assumir, o que acontece? Bom, já tem um outro preparado em condições de dar continuidade. Então, se a gente não assumir aquilo que é colocado para nós, outro vai assumir. Nós estamos tendo a oportunidade, não é Deus que precisa de nós. Não é Deus que precisa de nós. Não é Deus que precisava que vocês abrissem essa casa hoje para receber as pessoas, a irmã viesse fazer um apoio fraterno, com a tecnologia. Não. É nós que precisamos aproveitar a oportunidade de exercitar bem a fraternidade, o acolher o outro sem saber quem vai entrar pela porta, sermos os braços do Cristo, sermos o olhar do Cristo. Né? Nós precisamos urgentemente aproveitar essa oportunidade, porque talvez muitas vezes nós somos aqueles que tiraram pedras. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer uma outra ação. É nossa oportunidade. Mas se a gente não vier, outros virão. E tem uma irmã que sempre faz palestra na nossa casa, ela diz, os bons, os melhores palestrantes, esses não vieram. Viemos nós. E o melhor palestrante está aqui, né? Por quê? É eu que posso estar aqui agora. Então, assim, a gente sempre sabendo que a gente não está sendo, eu tenho que ir na casa espírita, eu tenho que trabalhar, porque estão me explorando. Não. É uma oportunidade. Aproveita essa oportunidade. Eu tenho que ser a mãe, eu não tenho hora para dormir, eu tenho hora para acordar, não tenho hora para dormir, eu tenho que dar mais um alimento, eu tenho que cuidar de mim, cuidar do outro. É uma oportunidade. Né? A oportunidade de ser pai, a oportunidade de ser mãe, a oportunidade de ser um companheiro, seja o melhor companheiro. A oportunidade de ser esposa, seja a melhor esposa que puder. Tem uma história, eu não lembro agora de qual livro, mas que tem uma esposa que ela fala, olha, ela teve um casamento muito difícil e ela conviveu muitos anos com aquela pessoa que exigiu muito dela. E aí, quando desencarna a pessoa, ela pensa, bom, e ela desencarna, ela vai para o mundo espiritual, ela diz, bom, agora eu vou reencarnar, e aí é comunicado para ela que ela vai reencarnar com ele de novo, né? E ela diz, mas pelo amor de Deus, eu não estou lembrando do texto todo, eu aturei tantos anos essa pessoa. Pois é, minha irmã. Agora, então, vai reencarnar com ele para aprender a amá-lo, não só suportar. Então, ou a gente vai cumprir da melhor maneira que a gente puder as nossas tarefas agora, que estão aqui, ou a gente vai ter que voltar numa outra encarnação que não sabemos quando será. A verdade é essa.
sim, teremos que cumprir o que nós não cumprimos agora, mas não sabemos quanto tempo teremos que esperar para poder ter outra oportunidade com esse mesmo grupo familiar, com essa mesma circunstância, para que a gente resgate o que a gente está empurrando assim com a barriga agora, não está querendo cumprir, pelo amor. Não é só suportar. É aprender, como diz a Joana, desenvolver o amor ao dever. E não é fácil. Parece ser tão difícil. Mas quando a gente sabe que esse convite está nos esperando, vale a pena, gente, pedir a força, porque Jesus nos prometeu isso, né? Quando estiverem sobrecarregados, venham a mim que eu os aliviarei. Então, ele prometeu a todos nós que vai nos ajudar a lidar com as nossas dificuldades. E aí, o que a gente precisa para fazer essa conexão? Não precisa nem celular, nem internet, nem nada. É a prece diária quando a gente acorda. Antes mesmo de sair da cama. A prece antes de qualquer situação mais difícil, orientação espiritual. A prece antes de dormir, para que quando a gente dorme, nosso espírito vai buscar a companhia de bons espíritos. Daqueles que querem o nosso progresso, a nossa evolução. Que sabem qual é o nosso projeto para essa vida e que estão interessadíssimos em nos ajudar a passar pelo amor da melhor maneira possível. Então, isso que está falando, que tem que ter a vontade nossa, o esforço nosso, né? Aqueles que têm, ainda mais, receberão ainda mais, e aqueles que não têm, até um pouco que possuem lhe será retirado. Então, depende de nós. Dar para aqueles que têm e retirar daqueles que não têm. Daí eles parecem isso aqui para nós. Botei uma criança ali para vocês lembrar que essa pureza do coração que a gente tem que buscar nutrir dentro de nós. Diante do Cristo, nós somos bebês. E muitas vezes a gente tem que se imaginar no colo do Cristo mesmo, ali pedindo apoio, sustentação, né? Meditemos um pouco sobre esse grande ensinamento que muitas vezes parece contraditório. Aqueles que receberam são aqueles que entenderam o ensinamento de Deus. Receberam porque se esforçaram e se tornaram dignos para tanto. O Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja aqueles cujos esforços tendem ao bem. A dedicação daqueles que perseveram atrai as graças do Senhor. É como um ímã que atrai as coisas boas e as torna fortes para subirem a montanha sagrada, no alto da qual encontrarão repouso após o trabalho. Outro dia eu vi um irmão que estuda Joana, ele falando, só se vive uma vez. Popularmente a gente ouve essa palavra. Como espíritas, nós sabemos que somos espíritos imortais, vivendo uma das muitas encarnações aqui no plano físico, que já tivemos, né, não sabemos nem quantas, e sabemos que teremos muitas outras. Mas é uma vez com esse ciclo, nessas circunstâncias. Então nós não podemos achar, não, se não fizer, não, nós deveríamos estar com atenção plena, atento às pessoas que chegam até nós. Por que essa pessoa veio para mim? Por que esse problema me demanda tanta tristeza, tanta revolta, pedindo a orientação e a luz do Cristo para a gente compreender? Então, tirar daqueles que nada têm ou têm pouco, ele vai explicando. Entendamos isso como um ensinamento figurado. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Olha só, essa lição é muito amor, gente. Homens cegos e surdos, é como aquele pai, aquela mãe que puxa a orelha da gente. Escutem, prestem atenção, abram suas inteligências e seus corações, vejam pelo Espírito, entendam pela alma e não interpretem de maneira grosseira as palavras de Jesus. Olha que coisa mais linda, né? Não é Deus quem retira daqueles que receberam pouco. São os próprios homens que, esbanjadores e descuidados, não sabem conservar o que possuem. Não sabem aumentar pelo esforço de seus trabalhos a dádiva que receberam em seus corações. Então, que a gente consiga ouvir isso, né? Que a gente consiga receber no nosso coração. E aí ele mostra ali no campo o filho que herdou do pai. Pode passar.
O filho que herdou do pai, e que herdou de seu pai um campo, e que por não cultivá-lo, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. É o outro já, o próximo já. Isso. Esse filho, né, que vê o campo se cobrir de ervas daninhas, poderá dizer que seu pai é culpado pelas colheitas que não colheu? O que vocês acham? Recebeu uma casa, não cuidou, a casa está caindo aos pedaços, recebeu uma família e não tratou de manter a harmonia daquela família, um casamento e não tratou de tratar com delicadeza aquele ser, aquela pessoa, né? Será? Se ele, por falta de cuidado, deixou morrer no campo os grãos que estavam destinados a produzir, deve acusar seu pai pela falta de produção? Em vez de acusar o pai que tudo lhe deu e que agora lhe retoma os bens, deve acusar a si mesmo, porque é o verdadeiro responsável pelo seu fracasso. E aqui eu coloquei 12 canteiros, porque estudando ali um pouco do Haroldo, no programa do CEA, ele fala dos propósitos da vida. O problema, às vezes, que a gente se deprime, a gente cai em depressão, em estresse, é porque a gente só cuida de um aspecto da vida. E aí, claro, se eu coloco toda a energia naquilo ali e aquilo ali vai mal, eu me perco facilmente. Então, ele fala que a gente tem que ter 12 canteiros. Cultivar as relações com a família, as relações com o companheiro, as relações com o vizinho, projetos em relação ao trabalho, o que eu quero daqui a 5 anos, daqui a 10 anos com o trabalho que eu faço, sabe? O que eu quero aprender que eu ainda não posso aprender, mas me planejar. O que eu quero no campo financeiro, o que eu quero adquirir. Então, eu tenho que pensar em todos, em termos de saúde, como é que eu quero que a minha qualidade de vida, de saúde, esteja daqui a 10 anos. Eu tenho que começar a cuidar hoje. Tenho que exercitar fisicamente, eu tenho que cuidar da alimentação, o sono adequado. Então, eu tenho que cuidar de todas as áreas da minha vida, porque senão é muito fácil da gente cair numa depressão. Perdeu aquele emprego, tu não aprendeu a fazer outra coisa, era só aquilo que sabia fazer, pronto. Né? Não tem uma ideia para entender, para iniciar alguma coisa nova. A pessoa entra no depressão, no autoabandono, né? Tudo começa com autoabandono. Então, nós precisamos ter projeto para todas as áreas da nossa vida. Para que a gente buscar essa vida plena. Porque quanto mais plena for a nossa vida, mais satisfação nós teremos. Sou profissional, uma comerciante, vou ser a melhor naquela área que eu estou. Vou tratar as pessoas da melhor maneira possível. Ali vou fazer amigos naquele lugar. Como dona de casa, vou cuidar da melhor maneira da minha casa. Vou trazer beleza para o meu lar. Vou criar momentos de encontro com amigos naquele ambiente. Vou tornar aquela casa impregnada de memórias agradáveis com a minha família. Eu quero estudar, vou buscar estudar. A gente pode na internet hoje, né, ouvindo a história da filha da Lúcia, a gente aprende, sim, olha, tem pessoas generosíssimas que colocam passo a passo de muita coisa. E o próprio Leandro Carnal, ele fala, nós precisamos desenvolver habilidades em outras áreas diferentes das áreas que a gente atua. Se eu trabalho mais com questões lógicas, vou procurar aprender uma arte, vou procurar aprender um esporte. Tudo são dimensões diferentes da nossa humanidade que nós vamos desenvolver. Não tem desculpa mais para a gente ficar acomodado. Quando se arrepender, olha só, quando se arrepender dessa postura acomodada, é o próximo slide, deve se entregar ao trabalho com fé e coragem. O trabalho é o quê? O trabalho é o trabalho do autoconhecimento, do autoburilamento. Não é para provar nada para ninguém. É para a gente se melhorar como pessoa. Com fé e coragem, preparando o solo improdutivo, com o esforço da sua vontade. Dominar a nossa vontade de ser educada. Deve trabalhar com amor no seu coração, pois com o auxílio do arrependimento e da esperança, com a confiança, os grãos que escolheu como bons... Desculpa. Pois, eu vou voltar a ler de novo. Olha, quando se arrepender, deve se entregar ao trabalho com fé e coragem, preparando o solo improdutivo com o esforço da sua vontade.
Deve trabalhar com amor no seu coração, pois com o auxílio do arrependimento e da esperança, semeará com confiança os grãos que escolheu como bons e os regará com seu amor e dedicação. Assim, o Deus do amor e bondade dará ainda mais para aquele que já tem, e ele verá seus esforços coroados de sucesso, vendo um grão produzir 100 e outros 1000. Coragem, trabalhadores! Então, nós temos um trabalho para fazer, que é a primeira coisa, a nossa melhora, sermos mais felizes, é um primeiro trabalho. Tem uma frase que as pessoas dizem, né? Gente feliz não incomoda ninguém, não é mesmo? Então, trabalhemos pela nossa felicidade, trabalhemos pela nossa qualidade de vida. Peguem seus arados e retirem a discórdia de seus corações. Olha que convite. Semeiem a boa semente que o Senhor fornece, e o sentimento de amor fará com que produzam frutos da caridade. Porque a lei áurea do Espiritismo é a caridade. A caridade não é um evento que a gente faz para fazer caridade. A caridade é uma prática do dia a dia, que é com um sorriso, que é eu acordar de manhã e sair cumprimentar o meu vizinho do lado. Eu pegar uma condução e cumprimentar a pessoa que está ali. Se ele vai responder ou não, deixa não é com a gente. Mas a gente reconhecer aquele ser humano que está indo à luta, buscando recursos para si, para sua família. Fazer com que ele sinta a vibração do Cristo em nós, sabe? Não é falar de Jesus, é vivenciar Jesus. Que o pessoal passe. Acontece, né? De a gente começar a fazer, cumprimentar a pessoa princípio não está nem aí, você nem responde. Depois de um certo tempo, ela já olha esperando que a gente cumprimente ela, já vem sabendo que a gente vai cumprimentar, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Jesus nos espera. Estamos convidados há muito tempo. Não é à toa que ele começa, né, o primeiro milagre é lá na festa de bodas, né? Porque se para que a gente se encoraje, ganhe coragem de seguir essa jornada. E assim, gente. Isso é o que nós tínhamos para comentar hoje. Você pode fazer as considerações finais e nos conduzir na prece de encerramento. Tá, vamos. Eu quero dizer assim que é uma alegria muito grande. Quando a gente sempre estuda, a gente lê, mas quando a gente prepara para trazer para um grupo que a gente não sabe quem serão as pessoas que estarão vendo, parece que a mensagem entra mais na gente. E por isso, sempre que puderem, levem para alguém também esse ensinamento. Se forem convidados a evangelizar, se forem convidados a participar de grupos de estudos, aceitem. É como a gente vai desenferrujando a nossa percepção das coisas e da vida. Não somos perfeitos. A gente vai cometer erros nesse esforço, mas aceitem todas as oportunidades que for dado de aprender, de ensinar, mesmo fora da casa espírita. Porque às vezes vocês são convidados lá no trabalho em condomínio, na casa, na vizinhança que vocês moram. Vão, mas vão com essa vibração do Cristo. Convide em Cristo, vá comigo, sente comigo. Fale comigo, fale através de mim. Não precisa falar em religião, mas tenham a consciência de que vocês estão convidando Jesus para ir junto. Essa é a minha sugestão. Então, vamos fazer a prece. Vamos dizer assim, obrigada, Jesus amado, por estar há tanto tempo esperando por nós. Obrigada por esse convite de luz
Que o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento se amplie e que nós possamos receber como um bálsamo essa vibração luminosa, nos renovando o entendimento e a coragem para seguirmos em frente, nesse esforço de autoaperfeiçoamento. Que se faça sempre a tua vontade em nós e através de nós. E que assim seja. Então, nós agradecemos a nossa irmã Mari, que de todo o coração aceitou o nosso convite e muitas outras vezes a nossa irmã possa vir participar conosco. E então, nesse momento, tá? Se você quiser sentar, Mari, chegou o momento do nosso passe. Que possamos novamente nos concentrarmos, fechando os olhos, pensando em